Fala aí, beleza? Estamos começando a parte em que iremos nos aprofundar na animação, por isso é recomendado que tenha assistido os meus tutoriais anteriores sobre o básico do Flash, ou que já tenha conhecimento disso. A fim de facilitar nossa criação do Flash, primeiro vou mostrar como você pode configurar atalhos de qualquer comando ou ferramenta do Flash para uma certa sequência em seu teclado. Vá em Edição, depois escolha Atalhos do teclado. Nessa nova janela, temos o set ou conjunto de teclas de atalho que eu defini com o nome Zariel. Por padrão, o seu estará com o nome de Macromedia Standard ou Adobe Standard. Porém, se tentar adicionar um novo atalho, irá ocorrer um erro, pois esse padrão é somente leitura definido de fábrica. Então você deve clicar nesse botão e copiar o set padrão do Flash. Depois é só renomeá-lo para um nome de sua preferência, que no caso aqui vou renomear para Tutorial. Aqui em Comandos, você encontra todos os sets de comandos para o programa, mas o que nos interessa no momento é esse corrente de comandos do menu de desenhar. Vamos adicionar mais uma tecla para o botão de limpar, ou Clear. Clique nesse sinal para adicionar um novo método. Vá até esse campo e pressione a tecla ou conjunto de teclas que deseja. No nosso caso, para facilitar a edição, vamos selecionar a tecla de espaço, pois é grande e de fácil acesso. Depois é só clicar em mudar ou change. E aqui, na parte do Modify, escolhemos o subitem Forma ou Shape e para suavizar ou Smooth, adicionamos um novo método. Escolha a tecla Ctrl mais 0 do teclado numérico e pronto, clique em OK. Agora vamos testá-las no palco. Primeiro, usamos nossa famosa ferramenta Selecionar nas linhas do desenho da animação do tutorial anterior, e depois a tecla Espaço para limpar. Repetimos isso linha por linha. Esse recurso é bom para quando queremos aparar traços do desenho que fica sobrando de uma forma prática. E isso vale tanto para vetor como para os preenchimentos de pincel ou do preenchimento das formas que tem vetores fechados. Segundo, vamos desenhar algo rápido no palco. Agora usamos o comando Ctrl mais 0 repetidas vezes para suavizar a forma desse desenho até ficar desejável aos olhos. Se vê que exagerou, use Ctrl mais Z para desfazer. Dica: quanto mais segmentos de vetor seu traço tiver, melhor ficará quando suavizar sua forma com esse recurso. Bom, somente esses atalhos de teclas para esses comandos por enquanto que nos interessam em nosso tutorial. Mas caso você veja necessidade para outros comandos que goste, navegue pelos comandos e adicione-os conforme desejar. Essa é uma parte que muitos têm dificuldades, só que as dificuldades, quando são complexas, devem ser segmentadas, ou seja, divididas. Dessa forma, verá que essas coisas complexas são um monte de coisas simples que costumam ser agrupadas. Você tem uma ideia, mas não sabe como faria uma animação dela. Bom, comece criando um storyboard.
que é uma espécie de quadrinhos rudimentar, ou seja, esboços, rascunho ou um conceito, sem muitos detalhes de cada cena que planeja ter, mas de uma forma sequencial a expor a sua ideia para o papel. Quando fazemos um storyboard, soltamos a primeira trava em nossa mente que diz que fazer uma animação é muito complexo. Como já deve ter percebido nas imagens, esses são storyboards de algumas de minhas animações. Alguns eram quadrinhos antigos que fazia, outros, no caso, são esboços bem rápidos que fiz. Nesse processo, usaremos a ferramenta pincel ou brush para melhor percepção do volume e podemos definir suas características mais facilmente para então depois delinearmos. Defina o gênero. Se vai ser cartoon, comics, anime e depois imagine que tipo ele será: homem, mulher, animal, stick, ninja, guerreiro, etc. Caso escolhesse um ninja, poderia fazer algo parecido dessa forma. Antes de continuar, vá até Envio ou Exibir e habilite a grade, e depois habilite a régua. Com a grade habilitada, te ajuda a perceber as proporções do seu desenho, e quando quisermos, podemos usar ela para guiar formas geométricas feitas com a ferramenta Line ou linha. A régua seria para medirmos e nos orientarmos enquanto animamos, pois você pode puxar medidas horizontais e verticais dessa forma. Tomando por base que a proporção do nosso personagem será meio cartoon, então terá 3 cabeças e 1/3 de cabeças de comprimento. Ou 1/3 de cabeça nesse caso, serve para o pescoço. Se oriente pela grade. Veja que a cabeça tem 6 fileiras da grade. Então tomamos isso como medida e depois medimos a proporção da segunda cabeça até completar 3 cabeças. Pegue as 2 cabeças arrastando um pouco abaixo e faremos nesse espaço o pescoço do ninja. Arraste uma linha guia da régua dessa forma com o ponteiro do mouse em cima, para podermos definir o plano e terminar o corpo do personagem. Com as cabeças ainda selecionadas, apague-as com a tecla espaço, pois não precisamos mais delas. Caso queira sumir com essas linhas, é só arrastá-las de volta para a régua. Agora continue desenhando seu personagem tomando por base as medidas da grade e as linhas da régua. Eu fiz outro ninja similar a esse, só que com linhas e mais definido, de frente e de lado. Esse será o model sheet principal para a referência. Veja. Tranque essa camada com esse cadeado e crie uma nova camada acima dela, renomeando como esqueleto. Faça em cima desse desenho um esboço do esqueleto básico do personagem.
E é por meio desse esqueleto básico que nos basearemos para quando estivermos animando. Com o mesmo método, deverá criar os novos quadros que definem o movimento do personagem nas cenas. Daí você pensa, não tenho a menor noção do movimento do meu personagem. E eu respondo, essa é a importância de definir seu storyboard antes de começar a desenhar a sua animação. Bom, eu fiz um rápido storyboard do movimento com início, meio e fim, que o mesmo terá nessa cena. Veja. O ninja de repente visualiza que tem uma melancia em cima daquele tronco. Então ele toma uma decisão. Ele irá tirar sua espada, irá correr rapidamente e cortá-la. Após definir uma história e criar o storyboard baseado nessa história, nós temos que criar o model sheet dos personagens e elementos que essa animação terá. Como cenários, por exemplo, devemos definir as poses iniciais e finais de cada animação na cena. E a propósito, quando criar um personagem com base em algo já existente, aconselho que busque referências e conhecimento sobre o mesmo e sua cultura, e após isso, poderá definir o model sheet que esse personagem terá. Ou seja, desenho em outros ângulos conforme o que fiz, como o de frente e de lado. Model Sheet é uma espécie de catálogo das posições do seu personagem em vários ângulos de visão que ajudará a você ou outro animador saber como o personagem é, sobre sua vestimenta e acessórios que usa. Veja alguns exemplos de Model Sheet de personagens famosos em animação.
Com base no storyboard, crie os cenários no GIMP. Em arquivo importar, importo esses mesmos cenários para a minha biblioteca. Para chamar a sua biblioteca e conferir suas imagens ou qualquer outro objeto, pressione Ctrl+N no seu teclado. Quando faço cenários e exporto para o Flash 8, ele vem com a suavização de imagem desabilitada. Então, na biblioteca, clico com o botão direito do mouse em cada imagem e escolho Propriedades. Depois, escolho Suavizar ou Smooth e dou OK. Importante também, aqui em configuração de publicação do SWF, deve mudar a qualidade das imagens de 80% para 100%, caso o foco seja transformar a sua animação em vídeo e use muitas imagens nela. Contando as cenas baseadas no storyboard, vemos que nossa animação terá 9 cenas, então pressiono o F6 9 vezes para criarmos os 9 keyframes e depois devemos apagar as cenas que pela sequência não corresponde a tal keyframe dessa forma. Depois, apague as linhas da moldura das cenas, pois não nos interessam mais. Tais quadros podem ser apenas quadros-chave expandidos até a conclusão do movimento. Caso pressione Ctrl+Enter para exibir a sua compilação, verá sua animação de storyboard rudimentar, um simples animatic. Iremos adiante e intervalar os quadros dos movimentos de nosso storyboard do Ninja, criando assim a sua animação, e ao mesmo tempo deixarei claro sobre duas técnicas de animação.